Márcia Lucena, oi Márcia, bem-vinda, tudo bem? Obrigada por estar aqui com você e acompanhada por esse pessoal bacana. Eu estava vendo a entrevista aqui do Valério. Meu Deus, como é bom. Eu queria que ele de Recife viesse para aqui, para o Conde, Pronto. para eu dar um abraço bem grande nele. No domingo tive a oportunidade, foi um privilégio para mim, de almoçar com Márcia Lucena no sítio dela, em Conde, né? Então ela foi prefeita da cidade de Conde, aqui na grande João Pessoa, pertinho de João Pessoa, de fato. E, eu vou falar, você e Lula, e Ricardo Coutinho também, são pessoas muito especiais, porque depois de tudo que vocês sofreram, no seu caso e do Ricardo, continuam sofrendo, ter essa alegria de viver é realmente uma experiência muito forte, sabe? Foi um momento muito legal estar na tua casa no domingo, aí no seu sítio, e ver a tua vitalidade, né? Tua vitalidade no sentido de sua ligação com o melhor das correntes da vida, Márcia. Obrigado por ter me recebido aí, viu? Obrigada. Que você contasse, porque imagino que boa parte da nossa audiência aqui não sabe do que foi e é a Operação Calvário ainda, né? Qual tem sido o seu Calvário que não se encerrou até o momento? Pois é, então, esse nome, como você destacou aí no início da sua fala, é um nome que já diz um bocado dessa operação, né? Eu acho que quando as pessoas param, né, no Ministério Público, na Justiça, e nomeiam essas operações, eu acho que eles já trazem o lugar da onde eles estão vindo, né, para agir como servidores públicos, né? Isso é que é incrível. São servidores públicos que vivem com os salários pagos por todos nós, e eles param em algum gabinete e pensam assim: vamos construir uma coisa terrível, vamos fazer esse pessoal carregar uma cruz pesada e injusta, né? Como foi o Calvário para Cristo, né? Então, a Operação Calvário é uma cria, né? Nós consideramos assim, uma cria da Lava Jato, com alguns requintes de crueldade muito mais bem elaborados. Por exemplo, o presidente Lula passou por tudo o que passou e ainda passa, porque não é porque ele hoje está aí com a liberdade de fazer uma campanha política que a subjetividade disso tudo não está em cima dele, dentro dele, né? Então, a gente não pode dizer que passou nada disso, né? Ele é quem sabe dimensionar. Mas o presidente Lula, de todo modo, foi julgado num processo todo errado, todo ilegal, mas ele foi julgado. Aqui no caso da Calvário, por exemplo, no meu caso, eu não tenho ainda um processo instaurado, né? Eu fui presa no dia 17 de dezembro de 2019, fiquei 5 dias no presídio feminino do Estado, e depois que saí, foi colocada uma série de cautelares, né, e dentre elas uma tornozeleira eletrônica que me administrava, né, os meus movimentos, porque eu não podia sair de casa à noite, finais de semana e feriado, e não podia sair da cidade durante o dia, né, da cidade que eu moro, que é o Conde, onde eu estava sendo prefeita. E eu tirei essa tornozeleira agora, depois de 2 anos e alguns dias, né? Eu tirei essa tornozeleira em fevereiro desse ano, mas ainda tem muita coisa a ser restaurada, porque eu ainda estou, por exemplo, com meus documentos presos, eu ainda estou com minha conta bancária, eu não posso acessar minha conta bancária ainda, né? E tudo isso sem ter havido nenhum rito processual. Eu fui denunciada pelo Ministério Público e a denúncia principal, né, ela parte de uma coisa que é fácil de se comprovar que não aconteceu. O Ministério Público coloca na denúncia que eu contratei, enquanto era secretária de Estado da Educação, eu contratei uma organização social, eu teria contratado uma organização social para administrar as escolas do Estado, né? Eu fui secretária de 2011 a 2014, e essa organização social ela só foi contratada pelo Estado em 2017,
eu não estava mais lá, eu já era prefeita do Conde nessa ocasião. Então, como é que eu posso... A principal acusação sua é ter feito um contrato... Isso. Quando você era secretária da Saúde, no entanto, esse contrato foi firmado... Da Educação. Perdão, secretária da Educação. No entanto, esse contrato só foi firmado 3 anos depois de você ter saído. Exatamente, por outra pessoa, era um outro secretário que estava lá, deve ter imagens, fotos, documentos da assinatura desse convênio, porque é um contrato, um convênio muito importante, né? Visto que deve ser de valor muito alto, não sei, mas, ou seja, eu já não estava no estado da Paraíba há 3 anos, trabalhando para a Secretaria de Educação. Né? Eu já era prefeita do município de Conde. Né? Então, na verdade, o Ministério Público constrói a ideia de que eu fazia parte da inteligência dessa organização criminosa. Né? E depois disso foram surgindo nesse calvário, que você pode imaginar, cena por cena desse calvário, né? Foram surgindo outras denúncias tentando equalizar a questão temporal, porque eu fui presa em 2019, eu era secretária até 2014, né? E eu não estava lá em 2017, quando foi assinado o contrato, então tem uma coisa muito estranha aí, né? Aí, para ir atualizando, o Ministério Público foi também atualizando denúncias, mas aprofundando os erros, porque já no período eleitoral, eu tentando já ser reeleita aqui no Conde, mesmo de tornozeleira, mesmo presa em casa, fazendo a campanha pelas mídias sociais, do jeito que eu estava podendo fazer, o Ministério Público solta uma outra denúncia, dizendo que aqui no Conde morava uma pessoa que era advogada do delator, do principal delator da Calvário, que é o Daniel, um dos donos da organização criminosa, né, que começou com essa empresa, que é uma empresa que administra hospitais, e, enfim, isso estourou em outros estados do Brasil, que é a Cruz Vermelha. Então, o nome do delator principal é o Daniel, e eles encontraram umas anotações na minha agenda, que tinha escrito Adeilda, pessoa de Daniel, e rapidamente entenderam que Daniel era o Daniel da Cruz Vermelha, como se só existisse um Daniel no mundo, né? E expuseram nessa denúncia o CNPJ do provável escritório de advocacia dessa moça, o CPF dela, o telefone dela. Só foi dar uma ligação para o telefone dela que nós destrinchamos tudo, porque quem atendeu foi a Adailda, que é uma professora do ensino fundamental aqui do município, e o CNPJ que ela tinha não é de um escritório de advocacia, é de uma lojinha de roupa que ela traz do interior de Pernambuco e vende aqui no Conde, né? Coisa muito simples, muito singela, uma portinha só. Então, não tinha nada a ver isso, mas a mídia difundiu essa denúncia, que primeiro chega na mídia, né? Difundiu como sendo a única verdade, e até hoje eu não fui escutada por ninguém dessa imprensa que faz esse trabalho, né? Aqui, essa imprensa hegemônica que sustenta o que a gente está chamando de lawfare, né? É importante dizer... Bom, primeiro, Márcia, para mim é uma honra, triste, mas uma honra, de ter sido quem primeiro levou teu caso para a mídia nacional, já faz um ano, né? Foi aí agosto, final de agosto, na virada de agosto para setembro do ano passado, que eu entrevistei Márcia no Giro das 11, quando eu estava lá na Pós-TV 247, por indicação de um grande amigo meu, uma vida de convergências, né? Do Aquiles Links. Estou hospedado na casa dele aqui em João Pessoa agora, então uma alegria a gente poder ser abraçado. Conhecemos esse domingo, face a face, abraço a abraço, toque a toque, foi realmente muito forte. Então, esse processo foi a partir daí que ganhou alguma projeção nacional, não foi por causa do Giro das 11, né? Aí, a partir daí, teve uma série de diálogos da Márcia com veículos da mídia independente, outros veículos também deram alguma atenção para a Márcia, porque essa operação, não, diferentemente da operação de Lula, que ganhou toda essa projeção, porque a Lava Jato é uma operação federal, nacional, esta aqui é uma operação
estadual. É uma operação fechada dentro da Paraíba. É um Ministério Público estadual, não é uma força-tarefa do Ministério Público Federal. É estadual, acontece com juízes e desembargadores da Paraíba. Então, é assim, fechado num estado pequeno, provinciano, e o cerco total. Não tem uma, como a Márcia falou, não tem uma mídia paraibana de expressão aqui na Paraíba que tenha ouvido a Márcia até. Você nunca foi entrevistado pela Globo local, pela Record, pela PAN, por ninguém, né? Fui entrevistada, eu saí do presídio no sábado, na segunda eu fui para uma TV local aqui, mas essa entrevista sumiu, desapareceu. Você procura nas mídias sociais, você procura nos arquivos, não desapareceu. Foi a única vez. Depois disso, nunca mais eu fui escutada por ninguém da mídia tradicional aqui, né? Dessa mídia mais poderosa, vamos dizer assim, né? É um processo de esmagamento, de sufocar, de impedir que venha a luz. Olha, o Nolês, que morou em Conde, ele estava dizendo aqui que ele hoje mora na Bahia, morou aqui, morou na Paraíba, morou em João Pessoa, mas antes morou em Conde, está admirado, nunca tinha ouvido falar desse caso, porque ficou, de fato, restrito ao universo paraibano, ao universo paraibano. Tá? A Tereza Domingos mandando o apoio dela também. É uma história muito escabrosa, uma história muito, muito terrível mesmo. Então, Márcia, não existe até hoje... Você foi condenada a que sentença? Não existe um processo ainda. Não tem nem processo contra você. Não, você ficou presa com essa coisa, essa pulseira, tornozeleira eletrônica, mas você foi para o presídio. Você foi presa no presídio feminino. Quanto tempo você ficou lá? 5 dias. 5 dias no presídio feminino, 2 anos com a tornozeleira eletrônica e não tem um processo, não tem uma condenação sua. É incrível essa história, mano. É incrível. Surgiram outras denúncias, né? A partir dessa denúncia aí, mas igualmente absurdas. Por exemplo, eu estou respondendo um processo por tráfico de drogas, porque a promotora do município mandou a polícia invadir, sem uma ordem judicial, a farmácia local, e apesar dos medicamentos estarem separados, e olha que era 2020, o primeiro ano da pandemia, que mudou toda a lógica de atendimento e tudo mais, mas estava lá os remédios separados, né, os remédios vencidos, com a data da incineração, o quantitativo equivalia a 3% se eu não me engano, do valor total da compra, ou seja, não significava nada, né? Mas um vereador de oposição disse que eu negociava esses medicamentos e esse processo foi aberto também. Então, assim, é uma coisa em cima da outra, mas nenhuma solução, nenhum encaminhamento. O ano passado, em fevereiro do ano passado, mesmo fora do prazo determinado pela Justiça, eu fiz questão de entregar a minha defesa prévia, né? Mas até agora também não tem nenhum retorno de nada disso, nada caminhou. Esses processos da Calvário, o desembargador Ricardo Vital, que é o responsável dentro da Justiça da TJPB, né? Do Tribunal de Justiça, por ele, se julgou incompetente, passou para o eleitoral, depois o eleitoral disse que não era lá, voltou para cá, passou para a primeira instância, voltou para ninguém, enfim, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e nada acontece. A única coisa, de fato, que acontece, Mauro, é a desqualificação diária, é o tempo todo, como acontece ainda hoje com o presidente Lula. Eu estava aqui assistindo e vendo os bolsominions aí, né, gritando, Lula ladrão, não sei o quê. Então, essa desqualificação é uma coisa que ainda é presente. Eu moro numa cidade de praia, eu saio para caminhar aqui na praia de manhã, quando eu volto, é certo, teve imagens minhas caminhando, e por mais cedo que eu vá, tem imagem minha caminhando e dizendo, caminha agora, porque depois você vai correr, que a justiça está na tua cola, né? Então, aproveita os dias de liberdade, essas coisas assim, o tempo todo, né? Há mais de 2 anos, o tempo todo, isso na
na minha vida. Então, é uma coisa que essa Operação Calvário, meu sentimento, logo no início, inclusive, eu fiz até um texto, né, e mostrei para o meu marido, eu disse, olha, tá aqui, e se acontecer alguma coisa comigo, tá aqui esse texto, porque é um desabafo nos momentos assim mais difíceis, que eu dizia, se eu morrer por algum motivo, ou de morte matada, ou de morte morrida, como se diz, os responsáveis pela minha morte serão essas pessoas da Operação Calvário, esses criadores, porque foi roubada a minha vida, foi tirada a minha vida de mim, uma vida de amor, uma vida de entrega, uma vida de alegria. Eu venho de uma família de professores, sou professora também, uma família extremamente acolhedora. Meu pai era o pai de muita gente, todo mundo que ele conhecia se sentia filho dele. Então, essa vida que que me impuseram aí, ela não pertence à minha história. Eu não fiz nada para chegar nesse lugar, né? Então, eles simplesmente, com o poder que eles pensam que têm, e que, de fato, eles têm, mesmo que seja temporário, eles tiraram a minha vida e colocaram outra no lugar. A que convinha a eles, né? A que era conveniente para os desejos dele. De alguma maneira, eu povoei o pensamento dessas pessoas, né? E eles decidiram, não, vamos colocar ela aqui também. E para isso nós vamos criar essa situação, nós vamos fazer isso daqui, porque não existe outra possibilidade que não seja essa. Não existe. Importante dizer que esse processo contra Márcia Lucena é um processo que acontece em função do ódio da elite de Conde contra o mandato dela como prefeita da cidade, mas é um processo que tem origem também numa operação do judiciário, ou de parte do judiciário paraibano e do Ministério Público paraibano, mais uma vez, controlado pela uma das piores oligarquias. Bom, se tem uma oligarquia pior que a outra, é difícil de ver, mas é uma oligarquia assentada na escravidão, assentada na negação do direito da existência do outro, contra não apenas Márcia, mas contra o grupo político dela e do ex-governador Ricardo Coutinho, que sofreu também e tem sofrido até hoje, né, uma perseguição insistente, cotidiana, dessa Operação Calvário. Para vocês terem uma ideia, a justiça daqui, a injustiça paraibana, proíbe Márcia de conversar com o Ricardo Coutinho, eles não podem conversar. É um negócio assim, a gente fala surreal, não é surreal porque é real demais, entendeu? É real demais, mas é kafkiniano, né? É viver a vida num romance de Kafka, né? É realmente impressionante essa perseguição cotidiana contra Ricardo Coutinho, você e esse grupo que ousou desafiar a oligarquia paraibana, né, Márcia? Isso. E considerando, Mauro, que nós fazemos parte do mesmo partido político e que estamos em campanha política. Eu sou candidata a deputada estadual e Ricardo é candidato a senador pelo PT aqui na Paraíba. Então, como é que a gente faz parte do mesmo agrupamento, estamos em campanha política, um processo democrático, né, que a gente precisa viver e a gente não pode conversar, a gente não pode se encontrar, a gente pode até estar no mesmo ambiente, se for um ambiente de uma ação política, mas com pessoas entre nós. Nós não podemos, por exemplo, sentar... Vocês imaginam que tem uma decisão da justiça que diz que Márcia e Ricardo Coutinho só podem estar no mesmo ambiente se tiver pessoas entre eles. Márcia nunca viu um negócio desse. Não, é uma coisa realmente até pouco inteligente, né? Eu não sei se é pouco inteligente ou se é simplesmente uma estratégia mesmo de, enquanto mais atrapalhar, melhor, né? Quanto mais atrapalhar, melhor. Mas, de fato, o que tem acontecido, apesar de tudo, é que, pelo menos eu, mas eu vejo isso também nas outras pessoas envolvidas, como Ricardo, a deputada Estela também, eu tenho me sentido mais forte, né? Eu tenho me sentido mais fortalecida com tudo isso. Se me dissessem há, sei lá, 5 anos atrás que eu ia viver isso, eu dizia impossível. Eu sou uma pessoa que desmaia por qualquer coisa. Então, se tiver uma briga ali, eu estou olhando, eu já estou desmaiando. Então, não é possível viver uma coisa dessa. E eu acho que hoje eu não desmaio mais nunca, né? Eu acho que hoje eu endureci, assim,
né? Aprendi a olhar a vida também de uma outra forma e relativizar o sofrimento também, né? O que é um sofrimento, que de fato é um calvário, é uma coisa pesada, existe também outras possibilidades. Assim, eu passei a relativizar isso, né? E dizer, poxa, eu sou uma pessoa que sempre agi de forma correta, né? Em todos os sentidos, erro como qualquer ser humano erra, é evidente que eu erro, né? Que eu sou negligente em determinados aspectos, é evidente que eu minto em determinados aspectos, eu sou humana como todo mundo, mas o meu foco é a verdade, né? O meu foco é o que é certo, o meu foco é o bem, é o bom para a coletividade. Então, assim, se eu estou vivendo isso tudo, né? Então, eu vou, de certa forma, tirar proveito disso e levar a minha voz mais adiante. E foi isso que você fez. Como, a partir do momento que você me entrevistou há um ano atrás, eu não parei mais de ser entrevistada pela essa mídia que leva a verdade mesmo, né? Essa mídia comprometida com a verdade. Então, eles me agigantaram, na verdade, né? Eu sou uma professora de alfabetização, né? E moro aqui no município de 25 mil habitantes, no litoral sul da Paraíba. A Paraíba já é a periferia da política paraibana, né? Mas hoje eu estou aqui conversando com você, estou conversando com o Luiz Nassif, estou conversando com vários outros companheiros e companheiras sensíveis a esse tipo de coisa no Brasil todo. Então, eles me agigantaram, na verdade, né? E é com essa força que eu estou indo em frente. A Dilma Lessa, membro aqui da Posto TV Fora, diz o seguinte: que absurdo. É o processo de Kafka, né? Colocado na prática aqui na Paraíba. Então, a Dilma está falando daqui da Paraíba. E exatamente, destruindo a vida de uma pessoa que merece todo o nosso respeito e solidariedade. Importante dizer que Márcia e Ricardo são candidatos pelo PT. Ricardo Coutinho é candidato ao Senado pelo PT. Ele sofre o mesmo bloqueio que Márcia das mídias aqui, das mídias de massa, das mídias conservadoras paraibanas. Ele não entra em lugar nenhum aqui. Mesmo assim, eu li. Ele já viajou, desculpa lhe cortar, ele já viajou para o interior a convite de uma rádio, né? Ele foi a convite, quando ele chegou lá, o chefe, o dono da rádio, proibiu, ele não pôde ser entrevistado por quem o convidou para a entrevista. É uma coisa absurda. Mesmo assim, ele é o favorito disparado nas pesquisas para vencer a eleição para o Senado. Márcia é candidata a deputada estadual pelo PT. Qual o teu número, Márcia? 13.300. 13.300. Então, candidata a deputada estadual pelo PT. Mas querem saber mais? Nem isto é totalmente seguro, porque há várias ações desta mesma quadrilha, né, de procuradores e desembargadores e juízes aqui, tentando sufocar a candidatura de ambos. É a tentativa de decretar a pena de morte civil de Márcia e Ricardo Coutinho e outros líderes desse grupo da esquerda paraibana, todos no PT hoje. Está para sair, parece que uma decisão importante do STF amanhã para definir as chances efetivas de você e Ricardo serem candidatos, é isso? Isso. A gente está na expectativa, né? Porque do jeito que em todo canto acontece, na justiça também tem pessoas de bem que merecem estar ali, né? E a gente está apostando que essas pessoas tenham a força suficiente para fazer o que precisa ser feito, né? Não faz sentido nada disso, é um apagamento político, né? Absurdo, né? Não faz sentido. O maior pecado nosso, tanto de Ricardo como... Você tem uma ideia, Mauro? Ricardo, ele foi prefeito 2 vezes e foi o prefeito mais bem votado de João Pessoa. Ele foi governador 2 vezes e o governador mais bem votado. Ele saiu do segundo governo com 87% de aprovação. Ele é um político fora da curva. E o que é que Ricardo fez? Ele investiu. Eu vivo aqui, eu dei aula há muitos anos com meu pai, andando com meu pai no interior, e nós tínhamos 54 municípios aqui na Paraíba que não tinham estradas para chegar nele. A gente andava dentro das fazendas do povo, abrindo e fechando porteira.
Eu fiz muito isso com meu pai. Ricardo deixou todos os municípios ligados com asfalto de absoluta qualidade, né? Ele construiu, eu era secretária de Educação, escolas técnicas em todas as regiões do estado. E escolas de ensino médio, nós fizemos logo no primeiro governo 19 escolas de ensino médio. Ou seja, e não era aquelas escolas na beira da pista, como todo mundo faz para poder ser visto, não. Era onde precisava. Lá em cima da Serra do Bom Bocadinho, lá em cima da Serra da Caveira, em todo canto que ninguém vai, tinha escola e os jovens tinham direito a estudar. Enfim, Ricardo fez com que a Paraíba desse vários passos à frente. E eu ajudei nisso como secretária de Educação. E essa lógica de gestão foi a que eu trouxe aqui para o município do Conde. O Conde viu pela primeira vez na vida comigo dinheiro aparecer, porque nós fizemos investimentos em obras, no ano da pandemia, mais de 70 milhões só em obras, e mais de 35 milhões com recursos próprios, mas nunca trazer salário de ninguém. O investimento da história do Conde foi o maior no período que eu estive aqui como prefeita, tanto que eu ganhei um prêmio agora, que quem foi buscar foi a atual prefeita, claro que ela é a prefeita da cidade, mas fez outdoor, espalhou por todo canto, dizendo que ela tinha recebido esse prêmio de excelência de gestão, sendo que os dados são todos do meu governo, porque nós tiramos o IDEB, do penúltimo IDEB, por mais de 10 anos, para o 23º lugar, né, de IDEB. Então, nós fizemos uma revolução no Conde. Então, como é que uma pessoa dessa administra ou é a inteligência de uma organização criminosa que atua, inclusive, em vários estados do país, né? Não tem o menor cabimento. A oligarquia não perdoa quem ousa desafiá-la e governar para os pobres. Essa é a grande verdade. É por isso que vocês estão sofrendo isso, né? Porque vocês tiveram a ousadia de governar com os pobres e para os pobres paraibanos. É claramente, gente, quer ter uma aula. Cientistas políticos, cientistas sociais, antropólogos, querem estudar a luta de classes? Vem para Paraíba. Vem entender. O que é o que a gente tem aqui? É a expressão mais dura da luta de classe no país, né? Como a elite, a oligarquia, no caso a oligarquia paraibana, não perdoa quem se alia com os trabalhadores, as trabalhadoras e os pobres. Não perdoa. É imperdoável para eles um governo que não seja um governo para levar dinheiro para o bolso deles. É imperdoável. É imperdoável. E este é o sofrimento. Aquiles Lins, grande Aquiles Lins, aqui do Brasil 247, mora aqui em João Pessoa, descobriu a história de Márcia Ricardo, ficou chocado com essa história. Eu lembro até hoje, quando ele falou, tem um caso aqui que eu queria que você levasse aí para o Giro das 11. Eu falei, não acredito que essa história acontece. Então, Aquiles é, em parte não, é totalmente responsável por que essa história de Márcia e Ricardo tem adquirido dimensão nacional. Ele diz aqui, toda a solidariedade à luta de Márcia Lucena por justiça, politicamente, sua eleição, bem como a de Ricardo e Estela Bezerra, né? Então, Estela Bezerra, candidata a deputada federal, é uma reparação histórica. Abraços. Aqui, a Lilian pergunta, qual é o caminho das defesas? Instância superior? De fato, Lilian, os caminhos aqui na Paraíba são todos bloqueados, é uma coisa impressionante. As conversas que eu tenho tido esses dias, não tem brecha, tem que ir para Brasília. Se não for por Brasília, Márcia, Ricardo e todo o povo aqui não tem chance nenhuma. O Nolês diz assim, ele que é um gaúcho que mora na Bahia agora, mas morou em João Pessoa e em Conde, a cidade de onde nos fala a Márcia, onde ela foi prefeita. Hoje vou trabalhar muito triste e chateado, não de cara feia, por dentro, arrasado com essa covardia com Márcia Lucena. Se eu tivesse o título aí, estaria com você, Márcia Lute, Nolês Gaúcho. Chocado, morou aqui em Conde e não sabia da história, está muito impactado por essa história. Obrigada. A Rita Celeste... Perdão, Márcia. Fala. Não, pode falar. Não, fala você. Não, eu ia dizer que você falando dessa coisa da oligarquia, né? Só para ilustrar, para as pessoas entenderem, é tão forte que até 2016... o ex-prefeito daqui do Conde, que são todos de uma mesma família, do mesmo grupo político, o ex-prefeito, ele dava surra nas pessoas em praça pública, com um chicote. Só era contrariá-lo. E ele falava isso na rádio, falava isso na televisão, com orgulho, né? E os jornalistas, os radialistas achavam graça, encaravam isso como uma piada, né?
e não são capazes de ter o discernimento, de ver a gravidade de uma coisa dessa, né, acontecendo aqui nas barbas da capital. Então, é esse tipo de gente que está aqui, que produziu na cidade 49% da população analfabeta, com os anos que eles estiveram 49%? aqui. 49% da população do Conde analfabeta. Né? Então, assim, esse foi o produto que esse povo deixou aqui, 48% vivendo com meio salário mínimo, 15 mil pessoas em extrema pobreza. No Cade Único, extrema pobreza é viver com R$80. Então, esse é o produto que essa política nefasta deixou aqui para o Conde em 54 anos de gestão desse povo. Eu entro, furo isso, em 4 anos eu consigo fazer o que eles nunca fizeram. Para você ter uma ideia, Mauro, 51% do que tem pavimentado no município de Conde foi em 4 anos, quando eu estive prefeita. Né? 51% do que a gente tem pavimentado. Então, dá para fazer. E nós fizemos muita coisa, ainda considerando que quando eu cheguei não tinha prefeitura, porque a ex-prefeita, que é ex-mulher desse ex-prefeito, ela doou a prefeitura ao Tribunal de Justiça, né? Para ser o fórum lá. Então, nós ficamos sem sede de prefeitura, e tinha 84... Ela fez isso porque depois que perdeu a eleição para você? Depois que ela perdeu a eleição, ela doou. Agora, isso não é estranho? Eu acharia estranho se eu fosse uma cidadã e estivesse alugando uma casa que era sede da prefeitura, eu acharia estranho. Mas o Tribunal de Justiça se instalou lá, achou normal, de certo, né? E se instalou lá. Enfim, eu sentei na mesa, chegou logo 84 milhões de multa com os órgãos federais e estaduais, sendo que a receita do município, no ano todo, gira em torno de 90 milhões. Então, Nossa. Como é que você administra isso? E nós conseguimos, nós administramos. Eu limpei o nome do município, nunca atrasei um dia de salário. Ou seja, e agora, na eleição, na tentativa de reeleição, a imprensa era todos os dias me chamando de tudo no mundo, né? Eu ia trabalhar de vestido, aí dizia que eu estava expondo a justiça porque estava andando com a tornozeleira à mostra, não sei o quê. Então, tudo era motivo para sair uma manchete, né, num blog desses, enfim. Perdi as eleições. Quando foi em outubro de 2021, ela foi cassada, porque ficou claro a compra de votos, o abuso do poder econômico, mas ela conseguiu, com uma liminar, continuar prefeita. E está aí até hoje, né? Só o que existe no município é festa, 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 o tempo todo. Eu nunca fiz uma festa aqui de São João, que é a nossa principal festa aqui no Nordeste. A mais cara que eu fiz, a festa que eu gastei mais dinheiro, eu gastei R$100 mil, que foi o São João. Ela gastou no São João desse ano R$2,5 milhões. Né? Nossa! E está tudo bem, e está tudo aí, você não vê nada acontecer, absolutamente nada. Então, é muito seletivo, sabe, o controle de tudo isso. Eu falei para vocês que vocês iam conhecer uma história estarrecedora. Está todo mundo aqui que está acompanhando essa nossa conversa, mas realmente muito estarrecido. Essa história da Paraíba e de Conde é inacreditável. É inacreditável que esteja assistindo uma história dessa no Brasil neste momento. Mas está assistindo e, não acabou. Não acabou. Né? Não se virou essa página até agora aqui na Paraíba. Rita Celeste Cunha, a cada dia me convençam que esses concursos para a magistratura e Ministério Público têm que ser reformulados, visando a não selecionar pessoas tão despreparadas, sem nenhuma noção de valores sociais. Rita, eu tive uma conversa aqui com um advogado, não dá nem para falar no ar, mas o que ele me contou sobre concurso aqui na Paraíba para o Ministério Público Estadual e para o Judiciário é realmente impressionante, impressionante. No Leis de Carvalho, o gaúcho, está aqui indignado, né? Gente covarde, que não quer boas pessoas trabalhando honestamente pela sua população, fazem de tudo para triturar alguém, para poder colocar as mãos no poder e fazer o que querem, bandidos. Como é que foi a tua experiência, Márcia, de viver durante 5 dias no presídio, sem ter tido... Você sabia por que você estava lá? Você tinha ideia? Não, eu só fiquei sabendo porque foi a polícia
derrubou aqui meu portão, acordei às 5 horas da manhã com barulho, né, de um portão caindo, e depois eles começaram a gritar, Polícia Federal, essas coisas, e fizeram busca e apreensão, e só depois da busca e apreensão foi que ele mostrou o mandado de prisão. Então, eu disse para o meu pai, que estava aqui na minha casa, que veio, né, com esse rebuliço, nós moramos todos no sítio, eu, meus irmãos e meus pais. Meu pai faleceu no meio desse processo todo. Mas eu disse, meu pai, fique tranquilo, que eu vou, alguém vai conversar comigo e ver que isso é um engano, e eu volto para casa. E eu passei o dia na Polícia Federal, sem contato com absolutamente ninguém. Uma determinada hora, já no final do dia, entrou uma pessoa perguntando se eu queria água, não sei o que, nada. Depois disso, nós fomos numa van, todas as pessoas que tinham sido presas, pelo menos parte delas, nós fomos numa van para a central de polícia, né, onde passamos a noite, cada um em sua cela, e esse foi o momento mais difícil, porque eu acreditava que aquele dia ia ter fim, e não teve, né? Então, essa cela era uma cela muito violenta também, porque era coisas escritas na parede, no teto, no chão, com fezes, inclusive, né? Uma coisa muito pesada. Aí lá nesse lugar, à noite, eu recebi 13 páginas com a denúncia, no que dizia respeito a mim. E então, quando eu li aquilo, me deu um conforto, entendeu? Eu pude passar a noite, me deu um conforto, porque eu disse, poxa, isso aqui só é entrar no Google e ver que não fui eu. Então, só é dar um Google aqui para ver que não era eu. Então, o que eles me acusam é o que me defende, né? Pensei. Mas no dia seguinte, fui para a audiência de custódia e lá eu vi que o jogo era outro, porque foi uma audiência montada para a mídia, né? Uma coisa feita. O juiz chegou a ponto de dizer, a senhora sabe por que está sendo presa? Aí eu disse, eu recebi ontem à noite 13 páginas, mas eu não entendi. Eu queria entender por que eu estou presa. E o juiz disse, a justiça não tem nenhuma satisfação para lhe dar. A senhora é quem tem satisfação para dar à justiça e à sociedade pelos crimes que a senhora cometeu. Então, eu vi que eu fui condenada ali, né? Como é que a justiça não tem satisfação a me dar? A justiça é um órgão público, feita por servidores públicos, tem satisfação a dar à sociedade, sim, né? Tem satisfação a dar à sociedade, sim, mas eu vi naquela hora que a coisa era muito pesada. Quando eu cheguei no presídio, depois da audiência de custódia, nessa noite, então eu comecei ali um período de 5 dias onde eu tive estranhamente descanso, sabe? Onde eu tive paz, porque primeiro eu já tinha estado no presídio em outros momentos como voluntária dando aula de alfabetização. Então, eu não era uma estranha para algumas pessoas que trabalhavam lá, né? E depois eu cheguei até a me empolgar com a possibilidade de ajudar, porque eu tinha certeza que eu não ia ficar presa muito tempo, né? Eu digo, então, o tempo que eu passar aqui, eu vou contribuir de alguma forma. Então, eu pedi para a diretora para dar aula, né, de alfabetização, falei que eu era terapeuta também, falei que cozinhava bem, né? Então, eu fui tentando possibilidades, e quando você está num lugar onde você vê possibilidades, você fica bem, eu fiquei bem. Comecei a sonhar com isso, sonhar com aquilo e dizer, poxa, vou ajudar aqui, né? Mas 5 dias depois eu saí e aí sim começou o que eu chamo de calvário, porque com a minha saída eu acessei uma insegurança muito grande, né? Eu fiquei muito, eu vi a vulnerabilidade que eu estava, que minha família estava, né? Então, isso, para mim, foi onde começou mesmo a parte mais difícil dessa história, né? Eu escutava um barulho de caminhonete, eu dizia, pronto, voltaram. E aí meu marido dizia, Márcia, tira isso da cabeça, por que vão voltar? Eu disse, por que vieram? Se vieram e me prenderam sem motivo, pode a qualquer momento, sem motivo, me prenderem novamente, né? Então, é uma coisa assim, foi um momento muito difícil esse, depois da saída da prisão. Na prisão, no presídio, eu fui muito bem acolhida pelas pessoas que trabalham e que estavam lá, as mulheres, né, e tudo. E também, do lado de fora, se
se configurou uma coisa parecida com a do presidente Lula, né? Guardada as devidas proporções. As pessoas foram para o lado de fora do presídio, ficavam tocando, cantando e gritos de ordem e tudo. Então, eu pude ouvir, por exemplo, o meu pai falando no megafone, né? E isso também me transformou muito, porque eu sou uma filha muito querida do meu pai, a gente trabalhou a vida toda muito junto, e o meu pai, ele disse lá, com o megafone na mão, ele disse: nós não estamos aqui por Márcia somente, nós estamos aqui pela democracia, nós estamos aqui porque hoje é Márcia que está lá dentro, amanhã pode ser qualquer um de nós, né? Então, nós estamos aqui por uma luta muito maior do que a luta de uma mulher, né? Nós estamos aqui por todos nós. Então, quando eu vi meu pai dizendo isso, né, me encaixou, sabe? Me encaixou. Eu saí desse lugar de ter pena de mim mesma, sabe? Eu saí desse lugar de... Não, eu digo, poxa, passou um filme na minha cabeça de quantas pessoas estariam passando por isso nesse momento no Brasil. Eu olhei para a cela da frente e eu vi quantas mulheres eu já tinha escutado os relatos de mulheres que estavam presas sem nunca ter passado por uma audiência de custódia, né? Então, eu não sou a única e não posso me sentir mais vítima do que ninguém aqui, né? Então, isso me encaixou, me deixou à vontade dentro do presídio. Quando eu saí, foi que eu vivia a insegurança, né? Acho muito forte isso que você diz, né? Quer dizer, esse lugar também de que nós, né? Você professora, eu jornalista, pessoas de classe média, a gente é, de repente, lançado para um universo que é o universo cotidiano dos pobres desse país, né? Esse universo de ausência completa de direitos, essa coisa de ser atropelado pelo Estado e pelas elites e pelas oligarquias e pelos donos do poder e do país. Acho que é uma experiência terrível, mas, ao mesmo tempo, tão educativa, né? Muito forte. Demais. E um aspecto particularmente cruel dessa história, né, Márcia, é o quanto isso afetou o universo das relações, né? Sim. Então, no caso de Lula, no processo da perseguição a ele, morreu Dona Marisa, morreu o irmão, morreu o neto, no seu caso, morreu o pai, né? O quão mortal é essa história, né, para esse universo relacional ao redor, né? Demais, demais. História. É muito. Isso afetou muito todo mundo, né? Meu marido passou, agora que ele voltou a trabalhar, né? Mas ele passou esse tempo todo dedicado a mim, dedicado a nós, a nossa família, para poder a nossa família resistir, né, a tudo isso. O meu pai não aguentou, né? Enfim, preferiu de alguma maneira, sei lá, não deu. Meu pai não suportou. Não estou dizendo que meu pai morreu por isso, mas eu estou dizendo que, com certeza, isso afetou o meu pai no momento em que ele precisava de paz, de tranquilidade, né? E eu também não pude cuidar do meu pai doente, né? Então, os últimos momentos da vida do meu pai, eu não partilhei com ele, porque eu não podia sair de casa à noite. Meus irmãos faziam revezamento, porque tudo isso coincidiu com a pandemia, que a gente pegou todo mundo que tem de apoio aqui nosso, colocou em casa para poder ficar recebendo em casa, para resguardar as pessoas. Então, nós nos desdobramos na casa dos meus pais, nas nossas casas, e eu não pude contribuir com meus irmãos, isso porque eu estava presa em casa no momento mais importante e mais necessário da vida da gente. Então, são coisas, Mauro, que não vão ser restituídas, né? Eu posso até receber meu passaporte de volta, posso receber minha conta bancária de volta, mas eu não vou receber o meu pai de volta, eu não vou receber os dias com ele, eu não vou poder dar cheiro no cangote dele, eu não vou poder colocar ele no colo mais, né? Então, daqui para frente é outra coisa, né? E isso, de certa forma, me fez me comprometer muito mais com essa luta, sabe? Então, meus filhos hoje são adultos, já eram, né? Eles são adultos, minha filha mora no Canadá, meu filho mora em João Pessoa, então eu disse para eles, vocês, tudo que eu tinha para dar a vocês na vida eu já dei, né? Meu marido também, graças a Deus, voltou a trabalhar agora e tudo, mas eu agora vou me dedicar a isso, sabe? Eu vou me dedicar a isso porque é como você fala,
Eu estou na política, eu sou uma mulher branca de classe média, né? Eu tive oportunidades na vida, né? Mas tem muitas mulheres, especialmente as mulheres, né? Muitas mulheres, especialmente as mulheres pretas, as mulheres trans, as mulheres LGBT. Então, assim, tem muitas mulheres que estão encarceradas, seja no presídio, seja na sua própria vida, pela falta de respeito, pela falta de justiça social, né? Então, eu agora também eu estou dedicada a isso, assim, sabe? Vou para isso e pronto. Não tem mais volta para mim. Muitos comentários aqui, Márcia, sobre a sua situação, o seu caso e o caso aí da Paraíba. Né? A Graça Ribeiro diz: o que é isso? Ditadura na Paraíba, impressionante. Aqui, mais comentários. A Anaí Maranhão dizendo: essa história seria triste se não fosse cruel e criminosa. Difícil até acreditar. A Márcia e o Ricardo são pessoas fortes, resistentes, elevadas, merecem reparação e solidariedade. Rosa Maria, Márcia, ela que é membro aqui da Pós TV Fórum. Márcia, grande guerreira, meu carinho e respeito pela sua luta e pela sua história, a verdade prevaleça sempre. A Lilian Lubochinski precisa de intervenção federal que venha já em janeiro de 2023. De fato, aqui a solução pela dinâmica política própria da Paraíba está difícil. Está difícil. A Mônica Irine, pura barbárie essa história de Márcia e seu grupo. Mônica Araújo, vendo esta barbárie, entendemos o bolsonarismo. Mas é importante, sabe, Mônica, refletir o seguinte: isso não é só o bolsonarismo, é a oligarquia brasileira. Isto não é o fenômeno... isso aí é a escravidão, né? É a lógica da escravidão. Né? Se possível, dá um corte na entrevista da guerreira Márcia Lucena, com toda certeza haverá um corte dessa conversa com ela. Quem mais? A Graça Ribeiro, ela mais uma vez dizendo aqui: que horror, sofrimento só de ouvir esse depoimento. E a Janete Fraga dizendo: verdade, Graça, me revolta só de ouvir. Maria Rosária diz: Oliveira Santos, meu Deus, que horror. Márcia, você é uma guerreira. Ela que fala lá do Rio Grande do Sul. Quem mais? A Leda Olivier, ditadura de toga. Isso aí é um absurdo, revoltante. É realmente muito, muito impressionante. O Benedito dizendo: esta história terrível que aconteceu na Paraíba precisa ser conhecida pelo Brasil. Benedito Rieger, membro aqui, bom amigo. De fato, tem, além desse processo de fala da Márcia, em lives, encontros, entrevistas, tem um livro que foi lançado agora, recentemente, Calvário, o caso Márcia Lucena, de autoria do Nicodemo Sema e do Sálvio Cotter. É um livro lançado a partir da compilação da história da Márcia, contada nas lives nas quais ela participou, né, Márcia? Isso. Vocês lançaram agora, inclusive aqui em João Pessoa, eu não estava aqui ainda, na semana passada vocês lançaram o livro aqui em João Pessoa. Quem quiser comprar, nas redes, nas livrarias virtuais, todas é possível encontrar este livro. Calvário, o caso Márcia Lucena, se você quiser conhecer. O que tem esse livro, Márcia? Então, esse livro foi o Sálvio Cotter, né, e o Nicodemos. Eles fizeram uma série de lives comigo, e essas lives elas foram transcritas assim para esse livro, né, contando os detalhes dessa história, né, que a gente está pincelando aqui agora. Então, eu sou extremamente grata, porque eu acho que isso é um registro histórico que precisa ficar escrito mesmo, né? Além desse livro, nós temos também o que chama Apagamento Político e Lawfare, do jurista, do doutor professor também aqui. Ai, meu Deus, depois que eu tive Covid, nunca mais eu prestei. Esqueci, mas vou dizer já o nome dele, que além de tudo é meu amigão querido. Mas esse livro também, ele trata da mesma história. Qual o título, Márcia? Apagamento Político e Lawfare, o caso de Márcia Lucena. Também sobre o seu caso? Também sobre o meu caso. E ele trata com um olhar, também foi lançado, inclusive, no Fórum Social Mundial, né?
E ele trata disso com um olhar mais jurídico, mas assim que pode ser lido por qualquer pessoa também, né? Então, isso foi importante. E tem também um documentário, né, que se chama Calvário, feito por Bertrand Lira, e tem um outro documentário que tem 9 episódios também, que também trata desse tema, mas esse foi censurado agora e saiu. Você não encontra mais na plataforma. Quem tem pode estar passando para frente, mas quem não foi, a justiça tirou, abriu um processo e os jornalistas que fizeram esse trabalho, eles estão respondendo também um processo. O primeiro livro sobre a Calvário aqui na Paraíba, que é organizado pela professora Maria Luísa, então, esse primeiro livro também sofreu um processo do doutor Ricardo Vital, né, que é o desembargador, né? Que é um dos líderes aí desse esquema contra a Márcia. Isso é importante, né? Eles fazem de tudo para censurar, sufocar, para que a verdade não seja conhecida. A estratégia deles é impedir que a história seja contada. E prosseguir, claro, com todas essas ações criminosas. Tudo isso que eles estão fazendo é crime e um dia será punido. Né? Olha, Mauro, esse livro que eu falei do apagamento político é do doutor Agassiz Almeida. Do Agassiz Almeida. É um jurista maravilhoso, um professor e um querido amigo, uma pessoa que tem me ajudado desde o início, né? Super humano. Então, o doutor Agassiz escreveu esse livro e lançou no Fórum Social Mundial, né? Também. Então, nós já temos algumas peças aí contando essa história, e quem quiser pode então se aprofundar e saber mais. Nós vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar a entrevista a Márcia Lucena em corte para geral. Aqui o Sérgio Brandão dizendo, Mauro, você me fez acordar politicamente para a Operação Calvário. A Márcia é que fez isso aqui. Eu apenas abri espaço para que ela contasse para nós. Nós vamos fazer o seguinte, Márcia. Bom, primeiro, esperar essa decisão de amanhã do STF que garanta a sua candidatura e do Ricardo Coutinho. Sim. E aí eu vou noticiar, por favor, que eu fique sabendo, me digam amanhã o que aconteceu, eu quero que você faça questão de noticiar aqui, que o Portal Fórum também dê uma boa notícia. Segundo, há um trio que sofreu perseguições que a gente ficou muito referido ao Lula, mas a gente tem o Pisolato, o Luiz Sabanai e a Márcia, que é um verdadeiro trio de perseguidos por máquinas de torturar a gente nessa estrutura do lavajatismo. Então, eu falei com Márcia domingo, provavelmente semana que vem ou a outra vamos juntar os 3 aqui para uma conversa. Né? Perfeito. Para que você, Sabanai e Pisolato possam falar. Mauro, me permita, é muito importante, quem tiver interesse nesse assunto, já procurar o site do Lofé Nunca Mais, né? Tá lá um pouco da nossa história, inclusive o de Elias Grace também, que é do Goiás, que responde mais de 1000 processos e todos assim completamente. Ele foi ex-secretário de Saúde de Goiás, né? E tudo absolutamente fora da caixinha. 1000 processos, Márcia? Mais de 1000 processos. É o Elias Grace, se eu não me engano, o sobrenome dele, e ele ele faz parte também do nosso projeto, né, de Lofé Nunca Mais, que é um projeto encabeçado por 3 mulheres muito guerreiras, né, a Cleide, a Sandra e a Andrea, né, uma de Brasília, uma do Rio de Janeiro e a outra mora na Suíça. A Sandra, grande amiga nossa, está sempre aqui com a gente, né? Isso. Sandra Urlech, grande figura. Então, elas são, assim, incansáveis nessa luta, né? De nos dar essa fala, essa possibilidade de exposição, porque, de fato, não se trata da minha história, da história de Ricardo, da história do Elias, da história do... Se trata de uma história do Brasil, né? É uma história do Brasil. Então, o site, ele inclusive abre dessa forma, ou o Brasil acaba com o Lofé, ou o Lofé acaba com o Brasil, porque
Sem a democracia, né, sem essa democracia que está sendo ainda fortalecida e compreendida pelos brasileiros e brasileiras, a gente, uma nação desse tamanho, meu Deus, vai virar o quê? Né? Se Bolsonaro, bater até na madeira, né? Mas se Bolsonaro e esse projeto dele permanecem em curso, né, nós vamos virar vai ser uma coisa, uma barbárie continental, né? Uma coisa muito nunca vista, eu acho que nunca vista, né? Na história do planeta, né? Então eu acho que nós temos o dever agora de tomar pé de quem nós somos, né? Do que acontece conosco, né? Somos todos parte de uma coisa maior, de uma coisa só, então a gente precisa tomar pé dessas realidades diferentes, né? Eu acho, inclusive, alguém falou aí de que a seleção, né, para o judiciário, o Ministério Público, né, eu acho que, de fato, é muito perigoso você ter pessoas muito inteligentes, muito preparadas, que fazem um concurso atrás do outro, são os famosos concurseiros, né? Você está ali o tempo todo, mas você não ter tempo de viver, né? Você não ter tempo de conhecer uma escola pública, não ter tempo de pelo menos olhar de longe a unidade básica de saúde funcionando, não escutar as pessoas que usam e vivem de usar o SUS, por exemplo, né? São pessoas que estão distantes da vida. Então, como é que elas podem julgar a vida? Como é que elas podem estar nesse lugar de interpretar e de julgar a vida se elas não sabem o que é a vida, né, na sua diversidade, né? A vida que elas conhecem é a vida delas, ali, protegida, bem tratada, né? Organizada, limpinha, né? Oxigenada. Então, essa vida não é a da maioria dos brasileiros e brasileiras, não é. Então, a gente precisa. Eu tive a oportunidade de fazer isso com meu pai, né? Eu andava com meu pai, e nós trabalhamos em 40 municípios aqui do Cariri paraibano dessa forma, como voluntários, cuidando do sistema de educação do Cariri paraibano. Nós íamos no carro, nós dois, eu descia abrindo porteira, engolindo poeira, passando, mas eu fui conhecendo o universo, né, da educação. E nesse tempo, antes do governo Lula, a gente cruzava o tempo todo com uma coisa que a gente chama aqui do Nordeste de enterro de anjinho, né? O que é aquilo que vai passando ali? É o enterro de anjinho, era muito comum, que eram os bebês nasciam e logo depois morriam de fome, né? Porque as mães não tinham nem condição de amamentar e eles eram muitas vezes enterrados até numa telha, né? Porque a pobreza era muito grande. Como é que o Brasil pode esquecer isso, né? O Brasil tem que ser lembrado disso. Essa coisa que a gente tem de dizer, não, a gente não pode viver do passado, não é viver do passado, mas o passado, ele formou o presente. Então, a gente precisa ter consciência do passado para poder viver o presente e planejar o futuro. Um povo que não tem passado, que não conhece sua história, que nega a sua história, que futuro tem? Nós teremos agora um grande desafio pela frente, depois que Lula ganhar as eleições, porque eu tenho fé que Lula vai ganhar as eleições, nós temos um grande desafio pela frente, porque nós temos uma geração inteira de pessoas que foram absolutamente danificadas na sua vida, agora, nesse momento. Crianças que não tiveram acesso à escola por causa da pandemia, né? A PEC, que reduz o dinheiro e o investimento na educação, na saúde, que maltratou as pessoas por aí. Jovens que se formaram durante a pandemia sem ter aula. Você imagina o curso de medicina, os jovens se formando com aula virtual. Aí, então, nós vamos ter aí uma geração de várias idades que a gente vai precisar dar uma atenção redobrada a esse pessoal agora. Nosso compromisso é muito grande como brasileiros e brasileiras. Então, nós temos que encarar isso agora, né? Conhecer nossa história. O Valério Fiel dizendo, querida Márcia, minha candidata, que privilégio poder votar em você, uma amiga querida aqui, a Fábia Paz, lá de Alagoas, dizendo, é isso aí, Márcia, sou do interior de Alagoas, sei exatamente do que você está falando. Na verdade, a Fábia mora lá em Pernambuco. E o Leti Mendes me lembrando aqui, a chuva parou, Mauro, hoje vai dar surf, vai dar. Estou indo para o Conde. Estou indo para o Conde daqui a 2 minutinhos exatamente para surfar. Vai ser uma grande alegria. O Geornelas, a Geornelas, advogada, minha solidariedade a Márcia, em que cidade se ocorreu? Na cidade de Conde, na Paraíba. Está aqui
finalmente, para mostrar para vocês, este é o site, lofernuncamais.org. Então, está aqui, todas as informações estão aqui, e aqui os casos, tá? Os casos emblemáticos, o da Márcia, deixa eu aumentar aqui, ela andou com uma tornozeleira eletrônica por 508 dias. Então, está aqui a Márcia. O Elias Rassi Neto, lá de Goiás, que você falou, ele sobreviveu a 1.426 processos e dezenas de acusações injustas. Luiz Sabanai, ele perdeu 43 dias de sua vida no pior presídio do Brasil. E, finalmente, o Henrique Pisolato, ele cumpre uma pena perpétua injustamente. Então, tem uma série de atividades, muitas entrevistas, né? Tem todo um processo a partir desse site, o Lofer Nunca Mais. Márcia, muito obrigado. Então, voltamos em breve, juntando você, Sabanai, Pisolato e o Elias Vaz, lá de Goiás, para juntar 4 pessoas a quem a prática do Lofer, do lajavatismo, tentou, mas não conseguiu esmagar aqui no país. Muito obrigado, viu, Márcia, pelo teu tempo. Eu que te agradeço, querido. Boas ondas para você, viu? Aí, obrigado. Beijo grande. Beijo em todos que estão aqui nos acompanhando e todas também. Um abraço. Muito obrigada. Paz e bem.